Muito boa noite. Que bom estarmos juntos para mais uma palestra online da nossa Casa Espírita Aprendizes do Evangelho. Que o amor, a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje, durante esta palestra e por toda a semana, abençoando os nossos lares. Amanhã, dia 12 de março, completaremos um ano da última palestra presencial nesse salão da nossa Casa Espírita. Exatamente no dia 12 de março de 2020, o mesmo palestrante que daqui a pouco vai apresentar para vocês a palestra, seu Hilário, fez a última palestra presencial na nossa casa. No dia 13 de março, a direção da casa, amparada aí por uma circular da Federação Espírita, decidiu encerrar as atividades presenciais devido à pandemia do Covid-19. E amanhã vai fazer um ano da última palestra presencial da nossa casa. Durante esse ano, graças a Deus, a maioria de nós se encontra bem, se encontra tranquilo, são, salvo. Infelizmente, alguns membros da nossa casa perderam familiares, parentes, gente próxima. Então, desejamos aqui as melhores recuperações para esses nossos amigos que permaneceram aqui no plano encarnado e a certeza de que os nossos irmãos do plano espiritual acolheram a todos esses companheiros que deixaram o nosso planeta. Então, hoje, como eu já disse, a palestra do seu Hilário, terminando aí o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre as moradas da casa do Pai. Espero que todos continuem bem, para que possamos estar aqui novamente na próxima semana para mais uma palestra da nossa casa. Muito obrigado a todos e uma boa palestra. Amados irmãos, boa noite, mas boa noite mesmo, que Jesus nos abençoe e fortaleça o nosso ideal espírita nesta noite de estudo, nesta noite de amor, onde felizmente estamos reunidos mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos doutrinários que estão centralizados em o Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra de valor incontestável, livro de cabeceira, de leitura diária obrigatória e que deve ser estudado com constância e proficuamente. E hoje, meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao terceiro capítulo desta obra. Nós fomos encarregados de fazer o fechamento do estudo deste capítulo com os itens de 16 a 19, que envolvem duas mensagens do Espírito de Santo Agostinho. Santo Agostinho, meus irmãos, foi um dos colaboradores da Falange do Espírito Verdade e que teve uma participação muito importante na elaboração da codificação espírita. Nós vamos perceber em várias mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo e também em O Livro dos Espíritos a participação deste grande santo da Igreja Católica, também chamado de Bispo de Hipona, porque ele também foi bispo quando das suas atribuições eclesiásticas. E Santo Agostinho é tomado pelos nossos irmãos católicos como sendo um grande exemplo de transformação interior.
um grande exemplo de iluminação do coração através do Evangelho de Jesus. Santo Agostinho, resumidamente, meus irmãos, até para que nós possamos entender o quanto é importante a oração, e principalmente a oração de uma mãe, dizem os biógrafos de Santo Agostinho que a sua vida de juventude foi uma vida bem desregrada. Santo Agostinho, na sua juventude, era um jovem assim, bem distante das propostas libertadoras do Evangelho. Era um jovem muito voltado para a materialidade, para o terra-terra da vida, um moço assim cheio de vícios, dando expansão aos seus instintos carnais, aos seus instintos inferiores, e isso provocou a preocupação da sua mãe, a senhora Mônica, que mais tarde viria a ser a Santa Mônica da Igreja Católica também. E a sua mãe, muito preocupada, durante mais de 30 anos, orava a Deus, pedia a Jesus para que tocasse o coração daquele jovem, para que adentrasse ao coração daquele moço, a fim de que aquele jovem pudesse perceber que a vida terrena não era nenhuma brincadeira, que a vida terrena não era nenhum baile, nenhum clube, nenhuma festa, mas sim um compromisso de amor, uma dádiva divina que deveria ser muito bem aproveitada através do trabalho e também através do desenvolvimento das virtudes espirituais. E como diz aquele provérbio, quanto mais se reza, mais assombração aparece. Quanto mais a mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica, orava, mais o filho ficava renitente. Quanto mais prece ela fazia, parece que mais o rapaz, até que de propósito, se afastava dos caminhos do Evangelho. Mas o que Santa Mônica fez? Ela não desistiu. Ela perseverou. Ela investiu na evangelização daquele filho, porque ela sabia que por trás daquele moço viciado estava um grande e nobre coração. E quando aquele rapaz se convertesse, seria para valer, ele abraçaria o Evangelho mesmo com todas as forças do coração. E durante mais de 30 anos, todo dia, sem falhar um único dia, Santa Mônica falava com Nossa Senhora, pedia a Maria de Nazaré que a ajudasse no seu esforço, e conversando com Jesus, orava para que o coração daquele moço fosse tocado. E realmente, meus irmãos, a promessa do alto aconteceu, e a fé de Santa Mônica se materializou. Quando esse rapaz começou a estudar o Evangelho de Jesus, ele percebeu que ali estava toda a sua vida, que ali se encontrava toda a sua libertação. E através do Evangelho do Cristo, mediante o trabalho interior da transformação do seu coração, aquilo que nós espíritas chamamos de reforma íntima, e que no nosso entendimento, agora uma opinião particular, reforma íntima é a iluminação do caráter, é a transformação do ser, é o fortalecimento do nosso coração. O jovem Agostinho se converteu de uma forma definitiva e se entregou ao trabalho de Jesus, sendo um grande divulgador do Evangelho, um grande executor de obras caritativas, integrando-se no trabalho com Jesus,
sendo mais tarde um sacerdote e um bispo da igreja, e ao longo dos anos sendo proclamado como santo, levando uma vida exemplar. E tão forte foi a conversão de Santo Agostinho, meus irmãos, que no plano espiritual hoje, Santo Agostinho é um grande divulgador do Evangelho de Jesus, restaurado pela doutrina espírita. E o nosso tema de hoje, meus irmãos, é baseado em duas mensagens dele. A primeira mensagem, meus irmãos, é uma mensagem que fala dos mundos regeneradores. E o que são os mundos regeneradores? Mundos regeneradores são mundos intermediários entre os mundos de provas e expiação, como os nossos, e os mundos mais felizes. Ou seja, são mundos superiores ao planeta Terra. E Santo Agostinho fala desses mundos regeneradores, que é a categoria de mundo para a qual o nosso planeta Terra vai passar, depois que atravessar esta transição planetária que nós estamos vivenciando neste momento pandêmico, neste momento de dor. Mundos regeneradores, meus irmãos, são mundos onde a alma retempera suas forças. São mundos onde a condição de vida é muito melhor do que o planeta Terra. Esse planeta de provas e expiações, que não deixa de ser uma casa maravilhosa, este mundo em que nós estamos, mas ainda é um mundo de muita injustiça, um mundo de muita dor, de muita angústia, de muita competição desenfreada, onde nós vemos uma corrida maluca das criaturas para serem felizes a qualquer custo, e muitas vezes até sem pestanejar, sem considerar o outro, sem desenvolver o lado humanitário, o lado da sensibilidade, o lado do amor. Nesses mundos regeneradores, meus irmãos, os espíritos também retemperam as suas forças depois das grandes lutas terrenas. São como estações de refrigério, estações de alívio, onde os espíritos ali se encontram para se refazerem, para se recondicionarem das suas lutas. E os espíritos nesses mundos regeneradores, eles sentem uma condição de leveza, uma condição de alívio, uma condição de bom ânimo, de bem-estar, onde já existe uma forma de vida bem menos cansativa, bem menos estressante do que é esta nossa vida terrena. É bem verdade, meus irmãos, que nos mundos regeneradores a vida ainda tem algumas características de materialidade. As provas e as expiações ainda acontecem. A felicidade não é completa. Aliás, felicidade completa, felicidade absoluta, aqui na Terra não existe. Isto é apanágio dos espíritos superiores, dos espíritos de escola, das entidades altamente evoluídas. Felicidade completa aqui na Terra não tem. Nos mundos regeneradores, que é a categoria de mundos para a qual a Terra vai passar, também não existe felicidade completa. Os corpos ainda são bem materializados, mas não tão grosseiros como aqui na Terra. Então, quando nós formos para um mundo regenerador, nós teremos, sem dúvida, um corpinho mais bonito, uma aparência mais formosa,
os corpos não estarão sujeitos à grande vulnerabilidade das doenças aqui na Terra, não haverá essas pandemias que nos assustam. Isso mostra também a vulnerabilidade do nosso organismo aqui na Terra. No mundo regenerador, isto não acontece. Embora a criatura ainda tenha desejos materiais, tenha certos instintos, tenha certos apetites, mas a criatura já não tem essas paixões grosseiras, esses instintos desenfreados, esses sentimentos desequilibrados e essas paixões desordenadas que nós encontramos aqui na Terra. É uma condição melhor de evolução. Lá, por exemplo, nós não vamos encontrar no mundo regenerador o orgulho desenfreado que separa as pessoas. E o orgulho é um inimigo tão grande da nossa evolução, não é mesmo, meus irmãos? Como é triste aquela criaturinha orgulhosa, não é verdade? Como é triste nós percebermos esse verme dentro do nosso coração. E reservas de orgulhos, meus irmãos, sejamos francos, todos nós temos, em maior ou menor quantidade, em maior ou menor grau, todos nós, no fundo, sempre somos um tanto orgulhosos. E isto nos atrapalha, com exceção daquele orgulho positivo, daquele orgulho gostoso, quando nós, por exemplo, terminamos um trabalho, começamos uma tarefa, terminamos aquela tarefa, a gente vê aquele trabalho feito, não é mesmo? Os funcionários que trabalham numa linha de produção, por exemplo, quando eles veem o produto pronto e acabado, que passou por toda aquela esteira, por toda aquela série de etapas, muitas vezes a criatura se sente orgulhosa e a pessoa diz: olha, eu estou orgulhoso de ter terminado a tarefa, eu estou orgulhoso de ver o produto pronto, eu estou orgulhoso de fazer mais um aniversário, eu estou orgulhoso de haver passado no exame, de conseguido passar no concurso, estou orgulhoso de ter feito exames médicos e tudo deu resultado bom. Isso é um orgulho gostoso. A nossa irmãzinha, por exemplo, que gosta de se arrumar, que gosta de se vestir bem, o homem que cuida da sua aparência, que gosta também de andar bem arrumadinho, bem nos trinques, isso é um orgulho gostoso. Mas não é aquele orgulho que destrói, que leva a criatura a se sentir nos píncaros da perfeição e a ser superior a todas as outras. Isso no mundo de regeneração não existe. Esse orgulho que destrói, esse orgulho que asfixia a alma. Nos mundos regeneradores não existe aquela inveja que mata, aquela inveja que faz com que a criatura muitas vezes define, torturada pelo sucesso do outro. E uma criatura invejosa, meus irmãos, é uma criatura que muitas vezes se autoagride. Ela fica doente pelo sucesso do outro. E quem tem inveja, meus irmãos, é porque não confia nas suas próprias qualidades. Quem tem inveja não confia nas suas potencialidades. E no mundo regenerador não existe ódio. E o ódio é um verme, é um monstro exterminador que separa e que mata, que agride e que infelicita as criaturas. Então é bem verdade, meus irmãos, que nos mundos regeneradores, apesar de não haver uma felicidade completa, já existe mais amor, já existe mais solidariedade, já existe mais preocupação com o outro. A alma que está nos mundos regeneradores atravessará provações, passará por expiações,
mas que não terão as angústias pungentes das expiações e das provações terrenas. É um aparar de últimas arestas, como preparação do espírito para a encarnação em mundos felizes. Então nós podemos perceber, meus irmãos, que nos mundos regeneradores a condição é muito melhor do que a condição terrena nossa atual. Nós já não teremos aquelas angústias infelicitadoras, nós não teremos aquelas tristezas tão grandes, aquele quadro imenso de enfermidades terrenas. Até porque a enfermidade também tem o seu papel. A doença tem o seu papel no mundo de provas e expiações. Nós estamos atravessando um momento de pandemia. E o próprio vírus que está aí, meus irmãos, no contexto das coisas, ele também tem o seu papel. Um papel violento, agressivo, é verdade. Mas dentro da sua virulência, da sua toxicidade, da sua agressividade, ele está fazendo também com que as criaturas reflitam, com que cada um de nós aprenda a se cuidar melhor, com que cada um de nós se fortaleça na fé, intensifique as suas preces, aumente os seus recursos solidários e de fraternidade e continue valorizando a vida cada vez mais. Quantos de nós, meus irmãos, desde que a pandemia começou, passamos uma ou outra noite em leitos hospitalares? E o nosso querido Divaldo diz, desde que a pandemia começou, se você não passou uma noite sequer num leito de hospital, agradeça a Deus, louve ao Pai e continue se cuidando, sendo paciente, para que você não se transforme num paciente de hospital, se houver vaga, se tiver vaga. E a paciência é a ciência da paz. Nos mundos regeneradores, os espíritos que lá se encontram são criaturas mais pacienciosas, são criaturas mais atenciosas, são criaturas que reverenciam a vida e que consideram a sua situação uma situação muito feliz, embora estejam ainda distantes da perfeição. No mundo de regeneração, nós teremos lutas a cumprir, provas a sofrer. E não nos iludamos, meus irmãos. O mal no mundo de regeneração ainda não está completamente extinto. Ele ainda existe, numa intensidade bem menor do que nesse mundo terreno. Mas ele ainda existe. E isso requer de nós, quando estivermos no mundo de regeneração, vigilância e oração. Porque se nós não formos vigilantes, se nós não formos firmes nos propósitos de amor, de valorização da vida, de perdão e de fraternidade, nós poderemos estacionar e até mesmo sucumbir ante as provas, sendo convidados a voltar para o nosso mundo de expiação e de provas, numa situação muito parecida com o que aconteceu com os nossos irmãos capelinos. Capela passou por esse processo de transição planetária como a Terra está passando. Capela atingiu uma posição moral muito melhor. Mas ali havia irmãos muito inteligentes, irmãos muito capazes, irmãos muito proativos, que acompanharam as mudanças tecnológicas de Capela
desenvolveram a inteligência, mas não conseguiram permanecer na vibração de capela, porque moralmente se encontravam muito renitentes, muito resistentes ao bem e, consequentemente, estavam perturbando a evolução de capela. O que a providência divina fez? Para o bem desses próprios irmãos, determinou que eles viessem para um mundo de provas e expiações, para correrem atrás da parte moral, para desenvolver o sentimento. E aqui na Terra, eles estiveram, nos auxiliaram com a sua inteligência extraordinária, trouxeram contribuições lindas para nós, e aproveitaram a bondade de Jesus e a misericórdia de Deus para se desenvolver moralmente e para retornarem ao seu paraíso perdido, que era a sua capela querida. E Santo Agostinho nos diz, meus irmãos, que muitas vezes, quando a gente contempla essas estrelas lá fora, essas estrelas que aparecem no zimbório celeste, quando a gente sente essa noite estrelada e que a gente até se emociona, muitas dessas estrelas são mundos que gravitam nesse turbilhão planetário de sóis, de galáxias, de planetas, de asteroides, de corpos celestes. E cada sistema planetário, meus irmãos, onde os mundos gravitam em torno de um centro comum, cada sistema planetário arrasta mundos primitivos, mundo de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes, vários tipos de mundos, onde nesses mundos há espíritos em processo evolutivo, na obediência à lei do amor. Então Santo Agostinho diz que quando nós abrimos a janela do nosso quarto durante a noite, às vezes naquele momento de insônia, quando nós nos levantamos do leito e abrimos a janela para tomar um pouco de ar, e nós vemos aquelas estrelas, façamos uma prece, agradeçamos a Deus pela dádiva da vida e peçamos ao Pai que após o nosso desencarne nos envie para um daqueles mundos, e que seja um mundo de trabalho, um mundo de progresso, um mundo de amor, onde a gente possa continuar as lutas terrenas. E que bom será se for um mundo de regeneração, não é verdade, gente? Então o mundo de regeneração, meus irmãos, é a categoria de mundos para a qual a Terra passará. A Terra já foi um mundo pior do que é hoje. A Terra já foi um mundo primitivo, um mundo destinado às primeiras encarnações dos filhos de Deus, onde a alma ensaia para a vida. Nesses mundos tão materializados, nesses mundos onde os corpos físicos são tão grosseiros e o espírito se atém à satisfação das necessidades mais imediatas, principalmente a necessidade de respirar. E os espíritos nos dizem que nesses mundos primitivos as condições de vida são muito materializadas. Os espíritos quase que se concentram em obter alimentos de uma forma grosseira e em respirar, até porque a atmosfera ainda é saturada de substâncias deletérias, de substâncias impróprias à vida. A percentagem de oxigênio puro ainda é muito baixa. Então são mundos muito materializados. A Terra, meus irmãos, já foi um desses mundos. E hoje é um mundo de provas e expiações, passando para uma fase de regeneração. Mas para isso
atravessa esse momento de transição. Porque não há possibilidade de passar direto de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, sem sofrimento, sem dor, sem lágrima, sem angústia. Mas esse sofrimento, essa dor, essa lágrima, tudo isso, meus irmãos, faz parte da lei do progresso. E a segunda mensagem que Santo Agostinho nos fala é exatamente a lei do progresso. Essa lei estabelecida por Deus para o nosso próprio benefício. Porque, meus irmãos, tudo deve progredir. Tudo deve mudar para melhor. Assim como nós, espíritos em evolução, vamos evoluindo moralmente e intelectualmente, também as diversas moradas da casa do Pai passam pela lei do progresso, tornando-se mundos melhores, mundos mais aperfeiçoados, mundos mais dinâmicos, porque a dinâmica evolutiva dos mundos é uma realidade, meus irmãos. E o progresso dos mundos nada mais é, meus irmãos, do que o reflexo da grande lei de amor, da grande lei de misericórdia, da grande lei de justiça do Pai. O progresso dos mundos e o progresso dos espíritos nos mostra a grandeza de Deus. Ao contrário, meus irmãos, como é pequena, como é mesquinha, como é petititica aquela ideia tão pobre que nós fazemos de concentrar a solicitude e a justiça de Deus num único mundo, num único grão de areia que é o nosso planeta Terra, como se a humanidade estivesse restrita à população terrena. A grandeza de Deus, meus irmãos, colocou a vida nesses mundos belíssimos, nesses trilhões e trilhões de mundos, de galáxias, de sóis, de sistemas que se movem no espaço sideral, em obediência a leis gravitacionais consubstanciadas no amor, na justiça e na misericórdia. A própria destruição, meus irmãos, que muitas vezes a gente pensa que é o fim de tudo, nada mais é do que uma transformação. Deus permite que a destruição aconteça para que as coisas se aperfeiçoem, para que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, a uma ordem mais aperfeiçoada. Portanto, Jesus está coberto de razão, meus irmãos, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria falado para vocês. Por isso vou preparar-vos o lugar. E quando eu me for e tiver aparelhado lugar para acolher vocês, voltarei para junto de vocês e os trarei para junto de mim, para que onde eu estiver, vós também estejais. E o nosso lugar, meus irmãos, no mundo espiritual, já está preparado pelo Cristo. Porque o nosso lar verdadeiro é no mundo espiritual, não é no planeta Terra. E hoje o Cristo já voltou. O Cristo está de volta através da religião amorosa do Espiritismo, da religião mãe, da religião amor, que descrucifica Jesus, que revive o Evangelho e promove o ser humano para a sua condição legítima, a condição de filho de Deus, com direito ao progresso, com direito ao amor e com direito à vitória. Portanto, perseveremos, não desanimemos, investamos no amor e na solidariedade, e nós transformaremos este momento pandêmico em trampolim para a vitória, lembrando das palavras de Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas.
Muito obrigado por tudo, um grande abraço a todas e que Jesus continue a nos fortalecer e a nos abençoar. Graças a Deus. Amados irmãos, depois deste primeiro momento em que tanto recebemos do plano espiritual, nós vamos aproveitar esse instante, à maneira de um passe coletivo, suplicando a bênção dos mentores da espiritualidade. Vamos mentalizando esses mentores, colocando as suas mãos nas nossas cabeças, todos capitaneados pelo grande mentor dos mentores, Jesus de Nazaré. E a presença também de sua mãe, através dos legionários de Maria. E este passe vai nos energizando por inteiro, vai diluindo todas aquelas cismas e pensamentos perturbadores e nos colocando numa condição de gratidão a Deus pela bênção da vida. E na sintonia com esses amigos espirituais, vamos receber essas energias, vamos acalentando em nós essas energias superiores, essas bênçãos de amor. E vamos assim, meus irmãos, neste mês de março, nesse mês de São José, Pai de Jesus, vamos lembrar também das mulheres que foram homenageadas na segunda-feira próxima passada, as nossas companheiras de evolução. E lembrando das mulheres, desses espíritos belíssimos que aqui estão para patrocinar o processo evolutivo de todos nós, nós vamos nos comunicar com a maior e mais importante de todas as mulheres, que nesta noite também esteve presente, nos dando o seu legado de paz e de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, roga por nós os pecadores, agora e na hora de nossa volta ao verdadeiro lar. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.